Para nossa meditação, nossa reflexão nesta manhã, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. O telão vai nos ajudar também. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo do 11 ao 16. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 16. A versão que utilizamos é a NVI, para a nossa meditação. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abzerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da família. Numa outra versão, irmãos, esse versículo 15 fala assim: E ele disse: Ai, meu Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Versículo 16: Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Um só homem. Nós observamos esse texto, e observando o livro de Juízes, irmãos, nós podemos tirar umas conclusões sobre a oscilação que o povo de Israel vivia. Cada geração era uma oscilação que o povo tinha. Era um tempo que o povo tinha. Por quê? Porque de acordo com o seu rei, de acordo com o profeta, de acordo com o juiz, de acordo com como estava aquele momento, aqueles que estavam à frente do povo guardavam os mandamentos do Senhor e conduziam o povo a Deus, o povo tinha vitória, o povo tinha benefícios de Deus, o povo se desenvolvia. Mas quando aqueles que estavam à frente do povo não faziam isso, aconteciam oscilações ao contrário. O povo desfalecia, o povo se tornava escravo, o povo, tudo porque não guardava os mandamentos, nem muito menos a vontade de Deus deveria ser feita. E isso é preocupante, porque já no início dessa reflexão nós começamos a observar e comparar nos dias de hoje. Pessoas que têm tudo para estar abençoado, pessoas que têm tudo para estar na presença de Deus, pessoas que precisam estar dia após dia, agradecendo a Deus por tudo que está sendo feito em sua vida, e às vezes nós vemos pessoas deixando os mandamentos, deixando a vontade de Deus para segundo, terceiro, quarto plano de sua vida. E não porque Deus nos abandona, mas Deus nos permite experimentar problemas, lutas. Deus nunca abandonou Israel, mas permitiu que ele passasse por momentos cruciais, por momentos complicados, devido à sua desobediência, devido ao abandono aos mandamentos de Deus. Não como uma punição de Deus, mas Deus permitia. Porque o povo precisava, de uma forma em geral, entender quem era Deus. A geração daquele momento precisava ter um convívio com Deus.
E se nós observarmos, irmãos, qual o momento de mais comunhão com Deus do que uma luta que às vezes você está passando? Quem sabe o momento que você mais se apega às coisas de Deus é aquele quando você tem dificuldade. Não deveria ser assim. Não deveria. Nós deveríamos estar apegados, agarrados, em constante oração, o tempo todo. Porque somos cristãos, amém? Nós somos cristãos. A Bíblia diz orai e vigiai. A Bíblia nos dá várias referências sobre como nós devemos manter o nosso comportamento. Mas são nas dificuldades que nós nos agarramos, são nas dificuldades que nós mais desempenhamos aquilo que deveria ser constante na nossa vida. E o povo de Israel, nesse momento, estava assim. O povo de Israel, nesse momento, ele estava passando por dificuldades. Por eles abandonarem os mandamentos de Deus, eles estavam 7 anos debaixo de um poder dos exércitos dos midianitas. Estavam 7 anos em opressão total. Se você ler o último versículo 31 do capítulo 5, a última frase dele é muito simples. Diz assim: e a terra teve paz durante 40 anos. Ou seja, naquele momento ali, do capítulo 5, versículo 31, a terra, o povo de Israel estava em paz. Passou a geração, abandonaram os mandamentos de Deus, abandonaram a presença de Deus, começaram a passar problemas. 7 anos seguidos, os midianitas sufocando. Ao ponto de tudo que era plantado, tudo que era cultivado, eles saqueavam. Todos os animais que eram produzidos naquela região, eles roubavam. Eles acampavam ao redor de Israel e ficavam aguardando. E diz a Bíblia que eles vinham como uma nuvem de gafanhotos devorando tudo. Com isso, Israel ficou enfraquecido de todas as formas, inclusive financeira. Como vai para a guerra se não tem como custear uma guerra? Como lutar quando você está desarmado? E aí eu já abro um parêntese, porque nós precisamos identificar que muitas vezes nós estamos em guerra, ou precisamos ir para a guerra, e estamos totalmente desarmados, porque estamos sendo saqueados pelo inimigo. O inimigo tenta de todas as formas tirar você da presença de Deus, para enfraquecer você, e que você seja derrotado. Porque se tem uma arma que o crente precisa utilizar, ele é composto de fé e oração. Fé e oração. E isso é muito importante. E neste momento aqui, Israel estava totalmente abalado. Israel estava desacreditado, o próprio povo de Israel estava desacreditado deles mesmos. Um povo que já tinha passado por várias experiências de guerra, de luta, e tendo vitórias na presença de Deus, agora se viam de uma forma totalmente sem para onde ir. Mas diga assim para o seu irmão: Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre uma estratégia. Porque Ele não quer que você fique o tempo todo sendo sufocado pelo inimigo. E aí, conforme diz no versículo 11, para salvar Israel dos midianitas, Deus enviou um anjo para convocar Gideão. E o versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abizerrita Joás. Quem era Joás? Pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Deus às vezes está mandando o anjo para estar conosco. E justamente às vezes ele para do lado e observa que situação que está esse servo de Deus. Com certeza, antes dele falar com Gideão, ele observou Gideão. Que situação se encontra esse homem? Deus pode estar olhando do céu esta manhã e falando: meu Deus, como está o meu servo ou a minha serva? Irmãos, entendam uma coisa. Alguém aqui que seja do interior ou conheça,
trigo, feijão, arroz. Agora não, é tudo processado, maquinário. Mas, tempos atrás, colocava-se num espaço maior e com uma vara você malhava. Com uma vara grande você ia batendo para soltar as sementes da casca, soltar as sementes daquela arvorezinha, daquela planta. Imagina agora um tanque de prensar uvas, onde as pessoas, para fazer o vinho e suco de uva, amassam com os pés. Agora o Gideão estava malhando trigo dentro desse tanque. Algo absurdo. Algo absurdo, irmãos. Porque falta de espaço é um problema sério. Ontem, uma visita dos irmãos na minha casa, estava falando assim, eu quando pensei em fazer casa, eu pensei tão grande que hoje eu estou com dificuldade de, às vezes, até de terminar algumas obras. Então, eu sou incomodado com espaço. Eu sou incomodado com espaço. E aí eu fiquei imaginando um tanque de prensar uvas. Eu falei assim, será que ele estava amassando o trigo com os pés? Será que ele estava malhando? Como ele estava malhando? Com uma varinha pequenininha? Mas sabe o que eu pude observar? Que assim como Gideão, me deu a impressão que, será que Gideão era brasileiro? Quem sabe carioca? Porque, na verdade, ele estava dando um jeitinho. Entende isso, irmão? Ele estava adaptando. Pior ainda, se conformando com o problema. Eu preciso sustentar, e nós passamos por isso nos dias de hoje. Nós estávamos conversando agora há pouco com um irmão, e ele falou sobre isso. Nós que somos responsáveis, pais de família, nós precisamos muitas vezes nos sujeitar a situações, porque nós precisamos levar o alimento para a nossa casa. Nós, para mantermos a nossa família, o bem-estar, para nós mantermos a nossa situação financeira, para nós mantermos em dia com as nossas responsabilidades, nós muitas vezes precisamos nos sujeitar a situações totalmente indevidas ou fora da prática normal. Não a corrupção, mas dar jeitinho. Aí eu perguntei, será que Gideão ele é brasileiro? Será que ele é carioca? Tinha alguma coisa a ver? Não, irmãos. Ele simplesmente estava se conformando e se adaptando ao problema. E nós fazemos isso. Porque, às vezes, para nós é muito mais cômodo nos acomodar, nos satisfazer com aquele jeitinho, do que procurar uma solução. Às vezes o problema é tão grande que nós preferimos deixar ele de lado e tentar fazer curva e contornar e ir embora. Quero falar para você uma coisa. Deus nessa manhã está chamando você para se levantar e começar a resolver esses problemas. Não só seus, não só da sua família, mas quem sabe até dessa sociedade. Quem sabe? Malhar trigo era, conforme diz, debulhar, batendo grão. E não tinha como fazer isso dentro de um tanque. E nós vamos observar nesta manhã 4 pontos onde nós precisamos entender o agir de Deus junto a Gideão. Primeiro, Deus conhece a sua capacidade. Versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Na visão de Deus, ele conhecia a capacidade de Gideão. Na visão de Deus, ele tinha certeza que Gideão era capaz de fazer algo. E por isso, Deus o chamou. E já fazendo ênfase com você que está aqui nesta manhã ou nos assistindo, Deus está te chamando porque Ele conhece você. Deus te conhece, irmão. A Bíblia diz que antes de nós sermos formados no ventre de nossas mães, Ele já nos conhecia. Você foi gerado sobre a graça, sobre a vontade de Deus, porque Ele te conhece. O Salmo diz que Ele nos sonda, então Ele te conhece. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. E Deus reconhece as suas
os seus adjetivos, vamos dizer assim, as suas qualidades. Por isso que já chegou falando, poderoso guerreiro. Deus não chegou assim, vem cá, coitado, triste, pessoa que está passando problema. Não, Deus olhou para ele e falou assim, poderoso guerreiro. E Deus fala nesta manhã, cadê os poderosos guerreiros aqui nesta manhã? Cadê os poderosos guerreiros? Cadê, meu irmão, os poderosos guerreiros? Vocês estão acanhados, estão tristes? Você precisa reconhecer as suas qualidades. Quem sabe nesta manhã sou eu que vou ter que, com a vontade de Deus, te dar uma sacudida. Acorda, você é um poderoso, uma poderosa guerreira. Dobra o joelho e começa a orar a Deus, para você ver como é que as coisas se manifestam. Dobra o joelho e começa a interceder a Deus pelos seus fatos, pelas situações, se você não vai ver como o poder de Deus começa a agir. É esse exército que Deus está à procura. Irmãos, não tem jeito. Quando os joelhos dos santos de Deus se dobram, a presença de Deus já começa a invadir o local. E o anjo foi justamente falar com Gideão, sabendo que Deus estava com ele, e sabendo quem era Gideão, era um guerreiro poderoso. Deus chamou porque sabia do coração dele. Mas aí nós vamos para um segundo ponto, que é justamente assumindo a nossa culpa. Porque o versículo 13 diz assim, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Aí a gente fala assim, inocente, você não sabe? Você não sabe por que tudo está acontecendo na sua vida? Então, espera aí que a gente vai orar e pedir o Espírito Santo para poder falar com você, passar um filmezinho na sua mente e você lembrar por que você está passando por tudo isso. E continua. Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, gerações, olha quantas gerações já se passaram desde que o povo de Israel saiu do Egito. São muitas gerações aqui à frente, irmão. Pessoas estão presas no passado, no histórico. Eu fui, eu fiz, eu estava lá, eu participei, eu ajudei. E hoje, faz o quê? E hoje, como está? A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e fim, ou seja, Ele está transitando o tempo todo na história. E nós precisamos parar de viver a história, viver o presente, para que nós possamos alcançar a glória no futuro. Nós precisamos mudar esse pensamento nosso. Mas voltando aqui, irmãos, olha só, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, ou seja, não foi o Senhor que nos libertou do Egito? Ele já estava fazendo uma comparação do que ele estava vivendo. Ele agora está se sentindo preso. Ele está se sentindo escravo. Ele está se sentindo derrotado. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Sabe que às vezes eu vejo alguns cristãos não só reclamando, mas colocando Deus à prova, desafiando Deus. Você vê que esse versículo tem uma pitada da criatura querendo sobrepor o Criador. Mas não é você que fez isso? Mas você não providenciou isso? Agora você não faz mais? E às vezes eu fico pensando assim, gente, cada um no seu lugar. Nós às vezes queremos colocar Deus na nossa altura, no nosso nível, no nosso patamar. Nós queremos colocar Deus, muitas vezes, quem sabe, até abaixo. Se Deus fez, eu creio que Ele continuará fazendo. Eu creio que Ele vai fazer, inclusive, algo muito maior. Mas aí eu preciso exercitar a minha fé e não me derrotar, e não me prostrar. Eu sei que nós somos humanos, nós somos criaturas, nós nos abatemos. E Gideão estava assim. Ao ponto de querer trazer Deus para o nível dele. Olha que situação complicada, meu irmão. Nós fazemos isso diariamente, às vezes, querendo trazer Deus para o nosso nível. E Deus está num nível que não tem como a gente comparar.
Nós precisamos justamente assumir as nossas culpas. Eu estou passando por isso, porque um dia eu abandonei os mandamentos, um dia eu abandonei a presença de Deus, eu mudei meu comportamento, eu abandonei as coisas todas que Deus mandou eu fazer. Nós precisamos bater no peito e falar assim, eu sou culpado. Inclusive, Jesus Cristo morreu na cruz por causa da minha culpa, do meu pecado. Ele não foi lá à toa. A gente não pode contrariar o plano de Deus. Mas muitas vezes nós nos pegamos fazendo isso, em vez de assumir a culpa. A criatura é tão complicada que às vezes no convívio de casa, às vezes as pessoas não querem nem assumir já o problema. Já viu isso? Quem fez isso? Sei não. Vi não. Nem passei por aí agora. É já costume do ser humano fugir dos seus compromissos, ou da realidade, ou daquilo que ele fez de errado. Encobrir o seu erro. Se puder jogar uma pá de cal nesse assunto e passar batido, vamos embora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus tudo vê. A Bíblia fala que Ele nos acompanha o tempo todo. Eu posso não ver o que você está fazendo. Sua esposa que convive com você, ou seu esposo que convive com você, pode não estar vendo o que você está fazendo. Os seus pais podem não estar vendo o que você está fazendo. Mas tenha certeza que Deus está vendo. Nada passa desapercebido do olhar de Deus. Nada. Nada passa. Deus sabia que Ele tinha livrado o povo do Egito. E agora Ele estava voltando e se prontificando a justamente livrar o povo de Deus novamente de Midian. Mas primeiro, a gente tem que saber da nossa capacidade e reconhecer os nossos erros. Porque no primeiro versículo desse mesmo capítulo diz assim, Juízes 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Deus estava reprovando o comportamento de Israel. Deus não estava condenando, mas simplesmente deixou eles à vontade e entregou. Olha, está aí. Nós, como humanos, tentamos às vezes justificar de todas as formas. Gideão usou até como ferramenta o questionar Deus. Ao ponto de que os israelitas chegaram... Por que eles chegaram à pobreza? Por que eles chegaram à necessidade? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim... Um versículo muito conhecido. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O seu pecado, Deus já sabe que você tem. A sua culpa, Deus já sabe que você tem. O seu problema, Deus sabe que você tem. A diferença vem no versículo 24. Se você quer ou não ser restituído, se você quer ou não tomar atitude, se você quer ou não fazer a diferença a partir de agora, porque só quem pode causar isso no homem, diz o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Só quem reconhece e resolve a sua culpa é o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então nós temos que nos render a Ele. Admitir a nossa culpa é se render a Jesus Cristo e pedir perdão pelos nossos pecados. Então há uma necessidade às vezes de um conserto. A necessidade de nós nos consertarmos diante de Deus, quem sabe da igreja, diante da sua família, diante daqueles que você ama e as pessoas que te amam. Nós precisamos disso. Isso faz parte.
O versículo 14 diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Você vê que Deus permanece no seu propósito e confiança, porque Ele conhece a sua criatura. Deus conhecia Gideão, sabia da força dele, sabia da forma que ele pensava. Deus conhecia a capacidade dele. Deus estava acreditando nele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está acreditando em você. Deus acredita em você, acredita em mim, acredita no pastor Sandro, acredita nos pastores. Por isso que nos entrega a responsabilidade, não só de conduzir o povo, não só de abençoar o povo, mas também do povo ser bênção na presença de Deus. Do povo, porque, irmão, deixa eu falar para você, tem um versículo que Jesus Cristo falou assim, como nossa missão básica de cristão. Você sabe qual é a missão básica de cristão? Você sabe? Diz assim: ide por todo mundo e fazer o quê? A quem? Sua missão básica. Cristão que não exerce a sua missão básica, já está com problema. Já vou dar um jabá aqui, tá, pastor Paulo? E vem aí o treinamento de evangelismo. Então, irmãos, a sua missão básica é pregar, é ir e pregar o evangelho. Aonde? Não importa. A quem? A toda criatura. Aonde você estiver, a sua missão básica é falar de Jesus. Agora, eu vejo que, assim, é muito bom você falar daquilo que você vive. É muito bom você falar daquilo que você tem experiência. É muito bom você frutificar e depois você mostrar, olha, inclusive comigo foi dessa forma que Deus me tratou. A experiência de um cristão vale como um testemunho e pregação do evangelho de quem é Deus agindo na vida dele. Então eu convido você nesta manhã a ter sua experiência com Deus também. É necessário, irmão. Sabe quando você tem que ter experiência? Todo dia, toda hora, sem parar. É a vida de um cristão. E deixa eu falar uma coisa para você. Nos dias de hoje, mais vale o seu testemunho de vida do que 1000 palavras. Mais vale. Mais vale. Deus tinha um propósito especial para o envio de Gideão. Por quê, irmãos, que Deus tinha um propósito especial? Ele sabia que Gideão, somente com a sua força humana, não ia conseguir derrotar. Não ia conseguir. Mas o propósito de Deus era justamente mostrar para o povo de Israel quem continuava sendo o Senhor dos exércitos. Esse era o propósito de Deus. Quem continuava sendo o Senhor dos exércitos. Ou seja, respondendo à pergunta de Gideão, Deus não ficou no passado. Deus era daquele momento, Ele é o de hoje e Ele é eternamente. Então, por isso Ele escolheu. O terceiro ponto que nós temos é justamente trabalhando as nossas limitações. Quem aqui tem limitações, irmãos? Eu tenho. Nós temos limitações. E Gideão, quando responde no versículo 15, ele diz assim, ai. Quando vem esse ai assim, já vem aquela sensação, parece que está se derrotando pessoalmente. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Que armas, que povo, que condição financeira eu vou libertar o povo desse exército tão grande que tem para lutar? Ai, meu Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Você às vezes não está se perguntando, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Não tenho condições físicas, psicológicas, não tenho condições, estrutura física, não tenho estrutura, não tenho nada. Nem dinheiro às vezes eu tenho para resolver isso. Se eu tivesse, pelo menos eu pagava alguém para resolver. Você se vê assim às vezes, suas limitações? Você quer resolver, você quer mudança, mas às vezes você está se sentindo dentro de um tanque, mergulhado até o pescoço, que às vezes você só consegue respirar.
É assim que às vezes nós nos sentimos. E quando nós, observando isso, nós começamos a observar, nós vamos entender que no debate entre o anjo e Gideão, a missão que Deus estava lhe dando, fica claro algumas coisas de limitações de Gideão. Por exemplo, ele era um homem de visão limitada, não reconhecendo o seu chamado e principalmente tentando fugir. Segundo, totalmente inseguro, se achava incapaz de realizar uma obra que Deus pediu para ele realizar. E terceiro, não se reconhecia e não se valorizava. E esses 3 pontos, nós vamos trazer para a nossa reflexão pessoal hoje. Quantos são os homens e mulheres que estão com uma visão limitada, não vê o horizonte, o agir de Deus no horizonte. Está só olhando para baixo. Não reconhece o seu chamado. Irmãos, quando Deus salvou você, quando o Espírito Santo trabalhou na sua vida, foi atrás de você, agindo onde você estivesse. Eu não sei aqui a história de cada um, mas Deus sabe a história de cada um. Quando o Espírito Santo foi e começou a trabalhar o seu coração para você aceitar Jesus Cristo, você vê que Deus já estava trabalhando, sabe por quê? Porque Ele sabia quem era você e a missão que Ele ia te dar. Deus já sabia. Deus não chamou você para ficar parado. E principalmente, Deus não chamou você para fugir da responsabilidade. Deus não chamou você para isso. Deus também sabe das suas inseguranças. Deus sabe que muitas vezes você se acha incapaz. Você tem pessoas que, infelizmente, às vezes têm um complexo de inferioridade tão grande que há necessidade de um acompanhamento médico, psicológico. Existe, irmãos. E pior são aqueles que não querem procurar ajuda. E dessa forma, você acaba não se reconhecendo. Você não se valoriza. Você está sempre atrás dos outros, você nunca está em posição nenhuma. Irmãos, quantos são os casos que variadas vezes as pessoas têm tudo para dar certo ali, e a pessoa quer sempre estar com o pé atrás, está sempre na recuada, está sempre, eu não consigo, eu não posso, eu não devo, eu não vou. Mas eu creio que a partir desta manhã Deus vai mudar esses corações. Eu creio nesta manhã. Eu creio. E o quarto ponto, meu irmão, é justamente a confiança. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem a necessidade de estar em Deus. Não confie, como diz a Bíblia, em carros, em cavaleiros, nos cavalos. Não confie no seu automóvel. Não confie na sua estrutura financeira. Não confie nisso. A sua confiança tem que estar em Deus. Porque as coisas, tudo passa. Mas a estrutura de Deus, o reino dele permanece para sempre. Reinos passaram, reinos se foram, mas o reino de Deus permanece intacto, firme, maravilhoso, vitorioso. E a gente precisa entender isso. O versículo 16 diz assim: eu estarei com você. Deixa eu falar para você, ô guerreiro e guerreira. Deus está dizendo para você nesta manhã: eu estou com você. Você precisa de confiança? Ele está com você. Você precisa de segurança? Ele está com você. Você precisa de solução? Ele está com você. Não é outro, é Deus. É o Criador, é o Supremo. É Ele, o Todo-Poderoso, está com você. Levanta a sua cabeça, meu irmão, e olha para o horizonte, porque Deus está transformando o seu horizonte.
Continuando o versículo, respondeu, e eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, basta uma palavra de Deus na sua vida. Basta uma ordem de Deus para mudar todo o seu quadro. Mas entenda, temos que estar na vontade dEle. Temos que guardar os mandamentos dEle. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos reconhecer nossa capacidade, nós precisamos assumir nossa culpa, nós precisamos trabalhar as nossas limitações, mas nós precisamos também confiar em Deus. Gideão tinha um grande desafio, como eu já disse, liderar o povo de Israel numa batalha que humanamente impossível contra os midianitas. Na verdade, Israel estava totalmente em um estado de choque. E olha, seguindo os outros versículos, os versículos próximos, Gideão conseguiu reunir 32 mil homens. Mas aí vem Deus, tem muita gente. Por quê? Porque tem que prevalecer a vontade de Deus. Manda embora os covardes. Sabe o que é você perder 2/3, ou seja, 75% de um povo? De 32 mil só ficar 10 mil? Porque 22 mil eram covardes? Parece bem com os dias de hoje, né? Quantos covardes tem que não encaram nada? É bem o povo, né? É bem a criatura, né? É melhor meter o pé do que encarar o problema. É bem assim. E depois dos 22 mil foram embora, Deus na mar fala assim, não, ainda tem 10 mil, tem muita gente aí ainda. Aí manda o povo para o rio, aquele que lamber a água fica, aquele que se abaixar, tomar banho, refrescar, vai fazer isso em casa. Sobraram 300. Alguém vai para a guerra com 300 homens? Humanamente, esquece. Esquece. Mas quem estava indo para a guerra não era Gideão, não era o povo de Israel, era Deus. Era Deus que estava indo para a guerra. Porque lá atrás, como eu falei para os irmãos, o Senhor dos Exércitos precisava mostrar para o povo de Israel que Ele continuava sendo o Senhor dos Exércitos. Ele precisava falar assim, ops, não é você que vai ganhar não, Gideão, sou eu. Sou eu que vou ganhar essa guerra. A atitude de Gideão foi igual a qualquer um de nós, irmãos. Medo e desespero. Não bate um desespero? Bate desespero, irmão. Dá vontade de sair correndo. Às vezes aparece aquela postagem no Instagram que o camarada coloca assim, 300 boletos, não, mas 20 mil boletos para 300, assim, 300 reais. Como é que você paga? Não paga, né? Sai correndo. Joga para o alto, quem cair primeiro você, eu pago hoje. Se der os 300 reais. Imagina, guerra enorme e só 300 camaradas. Não faz frente com nada. Não faz frente com nada. Gideão acreditava na força humana, como qualquer um de nós. Mas ele teve que, a partir daquele momento, ver que a vontade e a força era de Deus para vencer o povo, e não mais a dele. Não era mais ele agindo, era Deus agindo. Irmãos, a batalha liderada por Gideão foi vencida, porque ele confiou ao Senhor a escolha dos homens para a batalha. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a sua batalha não for pessoal, for em conjunto, deixa Deus escolher quem são os guerreiros que vão te ajudar. Entende isso? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, que eu vou espalhar para o mundo que eu estou com problema e o pessoal vai me ajudar. Desculpa, não vai. Só aqueles que Deus escolhe vão te ajudar na batalha que você precisa vencer. Nem todos participam da sua guerra. Nem todos participam. Só aqueles que Deus escolhe para te ajudar. Só aqueles que Deus escolhe para te dar a mão, para fazer um pé para você pular um muro. Só aqueles que Deus escolhe para te auxiliar.
O conceito de Deus é totalmente diferente. E quando Deus chama e te envia, você pode ter certeza que Ele vai garantir a vitória. Ele não te chamou à toa. Deus não te chama para passar vergonha, meu irmão. O mundo te chama para passar vergonha, para passar frustração, para passar por problema. Deus não. Deus só te envia quando Ele tem certeza da vitória. Entenda isso. Entenda isso. As lições que nós podemos aprender com essa batalha de Gideão e fica para a nossa reflexão. Temos 4 pontos para a gente poder guardar aí. Primeiro, confie no Senhor acima de qualquer coisa. Ele sabe o que faz. Segundo, não tenha medo de ir adiante, mesmo que a batalha seja grande. Não tenha medo. Terceiro, nem todos que estão ao seu lado são valentes como você. Nem todos que estão ao lado. Tenha certeza que a maioria vai correr. Já fica contando com isso. E quarto, Deus sempre dará a vitória àquele que ouve a sua voz. Deus dá a vitória àquele que ouve a voz de Deus. E aqui eu deixo uma pergunta que é o tema desta mensagem. Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu no reino de Deus? Você já identificou o seu chamado? Você já sabe para que Deus salvou você, chamou você para essa missão? Deus já te passou qual é a missão que você tem que fazer? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Então, nesta manhã, eu quero pedir você, guerreiro de Deus, fique de pé. Manhã de atitude, manhã de resposta ao chamado, manhã que Deus quer renovar a missão dele na sua vida. Os músicos podem vir. Manhã que Deus está falando ao seu coração, incomodando você. Aonde você parou, é hora de voltar. Melhor ainda, por que não a pergunta, por que você parou? Deus mandou você parar, meu irmão? Minha irmã, Deus mandou você parar a missão que Ele te deu? Ele falou com você em sonho? O Espírito Santo falou ao seu coração que era para você parar de fazer o que você tinha que fazer? Nós, às vezes, temos a mania de ouvir vozes de terceiros. Até a voz do diabo falando. E esquecemos de ouvir somente a voz de Deus naquilo que Ele quer que nós façamos. Então, nesta manhã, meu irmão, comece a se perguntar, quem sou eu no reino de Deus? Eu espero que pelo menos você tenha a resposta que você é um servo de Deus. Pelo menos você tenha a certeza, eu sou um servo de Deus e eu preciso fazer o básico, que é ir por esse mundo e pregar o Evangelho. Contar a este mundo a experiência de Deus na minha vida. Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outro. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A sua experiência tem um valor, um poder grande na hora que você está pregando, na hora que você está falando do amor de Deus para alguém. E melhor ainda, pessoas estão lá fora querendo ouvir a sua experiência, porque eles precisam ser resgatados desse mundo. Pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso ouvir do Evangelho vivo, verdadeiro, único, que vem de Deus para mim. Porque às vezes nós nos deparamos com o Evangelho sendo falado de formas muito diferentes. Mas assim como Jesus Cristo é único, o Evangelho também é único. Porque se tirar Jesus Cristo do Evangelho, acabou o Evangelho. Se sair do centro, acabou o Evangelho. Nada mais se aproveita, porque aí entra o homem e é só decepção. Gideão não podia contar com a força humana. Ele entendeu que ele precisa ouvir a voz de Deus e contar com a força de Deus. E ele teve sucesso, porque os midianitas se guerrearam entre si, mataram uns aos outros e fugiram. E aí o restante do povo de Israel, aqueles covardes, voltaram para poder justamente perseguir aqueles que estavam indo embora. Mas primeiro, houve a obra de Deus.
Primeiro, houve o acontecimento do Senhor dos Exércitos. Irmãos, para de se preocupar com o tamanho do seu problema ou da sua missão e passe a fazer e ouvir a vontade de Deus na sua vida. Eu gosto muito do versículo que diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Como homem é muito difícil fazer isso. Como homem é muito difícil entregar isso tudo na mão de Deus, porque a gente pensa o dia e noite. Tem problemas que às vezes ele dorme e acorda com você e não sai de perto de você. Por favor, não entenda mal como seu cônjuge, tá? São problemas da vida. Mas você está ali, o problema te... Há problemas que é como dor constante, que fica o tempo todo te apertando, te sufocando. Deus quer te libertar disso nesta manhã, irmãos. Deus quer te libertar você nesta manhã desse sufoco. Deus quer que você respire novamente, que você passe a pensar novamente. Deus quer tirar tudo que está impedindo a sua visão e você começar a olhar para o horizonte novamente. Por isso, Ele te chama nesta manhã. Volte aonde você parou. Volte à missão que Ele te deu. Volte com seu coração contrido à presença de Deus. Volte, meu irmão. Volte. Se você se decepcionou com o homem, numa forma em geral, lembre-se que Deus não te decepcionou. Se você se decepcionou com você mesmo, não esquenta não, você é criatura, você também vai errar. Quem sabe você se decepcionou com a pessoa que você inclusive até amou, ou até ama. Vou te informar, ele também é criatura e também vai te decepcionar. Só quem não te decepciona é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo.